Primeira Epístola de João, capítulo 4, dos versículos 13 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Só até aí, pode se assentar, querido, por favor. Irmãos, compartilhar a palavra de Deus, para mim sempre é um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade, os irmãos já sabem disso. É sempre um grande desafio, e especialmente hoje eu quero glorificar a Deus porque é a nossa última lição dessa série, uma série que, se eu não me engano, é a 15ª aula, uma série em que nós, ao longo de 14 semanas até aqui, temos aprendido sobre a importância de nós crescermos em amor. Talvez, no primeiro momento e ao longo das lições, você tenha se perguntado: puxa, mas será que a gente precisa aprender mais a respeito de amar, sobre amar, seja amar a Deus no nosso amor vertical ou amar ao próximo no nosso amor horizontal? E a minha expectativa é de que ao longo das lições você tenha compreendido que para Deus isso é algo muito importante, que isso está diretamente ligado a nós perseverarmos até o fim, que isso está intimamente ligado ao nosso relacionamento com Deus, que isso está intimamente ligado a nós obedecermos aos principais mandamentos de Deus para a nossa vida. Nós vimos na primeira lição sobre a importância de amar, com base em Mateus 24, e nós vimos que quanto mais se aproximasse do tempo final, nesse tempo final, a iniquidade multiplicaria, gerando o esfriamento do amor. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? Em amor. Então essa foi a nossa primeira lição. Na segunda nós vimos sobre o amor, suas características, as formas que a palavra de Deus expressa. Aprendemos um pouco mais sobre isso. Na terceira aula nós vimos como amar mais. Uma oração de Paulo aos Filipenses era que o amor deles crescesse, que o amor crescesse. E crescesse de que forma? Crescesse em conhecimento e em discernimento, né? O nosso amor, ele precisa passar pelo conhecimento da palavra de Deus e a sabedoria, o discernimento para aplicar esse conhecimento na prática, em atitude. Nós vimos que quando nós amamos dessa forma, uma grande expressão desse amor foi naquela mulher pecadora que, de tanto se sentir perdoada, reconhecer, compreender o tamanho do perdão que ela recebeu em Jesus, ela muito o amou com aquela atitude dela. Quando nós, no mesmo texto de Filipenses, em que Paulo fala que orava para que o amor crescesse em conhecimento e discernimento, ele fala para que nós fôssemos cheios de frutos de justiça. Ora, se você dá algum fruto, é sinal de que você é uma árvore frutífera. Uma árvore que dá frutos de justiça, que árvore é essa? É a árvore da justiça ou carvalhos de justiça. E nós vimos que o ministério de Jesus, Isaías 61, ele passa por isso. Tudo aquilo que Jesus fez encarnado aqui,
Ele fez com o propósito de que nós fôssemos estabelecidos como carvalhos de justiça em Deus. E como carvalhos de justiça em Deus, nós deveríamos estar junto às águas e enraizados na palavra de Deus. Nós vimos isso. A partir daí, nós começamos a ver a expressão do amor vertical, o amor a Deus, como é importante e é profundo amarmos a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. Como isso foi importante. Na sexta lição, nós vimos que esse amor ele se desdobrava de todo o coração. E o que significava esse amor de todo o coração? Muitas pessoas, às vezes, confundem. Amor de todo o coração é um amor que vem das tuas emoções, e não é. O coração, na palavra, ele simboliza a sua força interior, né? A sua disposição interior para realizar algo, o teu espírito. E do coração se desmembra amar de toda a alma. Aí sim, a alma passa por vontade, emoções e mente, que precisam ser sujeitas a Deus. Nós vimos também esse amar de todo o entendimento, ou seja, não é só o pensamento que veio à mente, mas eu preciso matutar, raciocinar, compreender. O meu culto a Deus é um culto racional, é com o intelecto, é com o entendimento. Eu faço as coisas intencionalmente, passa pelo meu raciocínio. E também de toda a força, com a minha disposição física mesmo. Apesar do cansaço, eu sei que muitos estão aqui, mas estão aqui amando a Deus de todas as suas forças. E a partir disso, nós vimos que se nós amamos a Deus, quem ama precisa se relacionar com aquele que ama. Não adianta eu dizer que eu amo você, que eu te amo, se eu, nas atitudes práticas, não tiver um relacionamento contigo. Se eu disser para minha esposa que a amo, suspeitar, achar que eu a amo e não desenvolver um relacionamento de amor com ela no dia a dia, é sinal de que eu não amo. Então, o amor a Deus, o amor vertical de todo o coração, ele precisa ser um amor que passa pelo relacionamento com Deus. Nós vimos que a ferramenta desse relacionamento é o nosso devocional. É o tempo de meditação bíblica, é o tempo da vida de oração, e isso é ir no profundo, é cavar profundo até chegarmos à rocha, para estabelecer o nosso relacionamento na rocha. Nós vimos também o amor horizontal, como a Bíblia mostra que isso é muito importante. Por que Jesus ele fala que semelhante a amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento, força, é você amar ao próximo como a ti mesmo, com base num texto em Deuteronômio, em que Deus manda nós amarmos o próximo e ainda assina, eu sou. Ou seja, ama porque eu sou Deus, eu estou mandando você amar. Nós estudamos a importância disso. Nós vimos que esse amor horizontal, ele tem um desdobramento, amor é atitude, e a Bíblia é recheada de versículos, de expressões, de orientações, de ensinamentos, de como nós amarmos ao outro, sempre com a expressão uns aos outros, que significa mutualidade, nós vimos isso também. Quando nós temos esse amor uns aos outros, nós entendemos que amamos fazendo parte de um coletivo, como nós aqui fazemos parte de um coletivo da congregação, da igreja, mas também temos o coletivo da nossa família. Só que não basta estarmos aqui em coletivo, nós precisamos andar em unidade. Quando nós entendemos que fazemos parte de um coletivo e não estamos sozinhos, mas, na verdade, além de não estarmos sozinhos, existem outras pessoas, outros semelhantes a nós, que têm a mesma unidade de propósito, isso nos ajuda a nos blindarmos contra a tristeza profunda, a depressão e o suicídio. Nós vimos isso também. Nós vimos que o ambiente primário em que você pratica e exercita o amor ao próximo é a família. E por que isso é muito importante? Porque desde Gênesis até Jesus Cristo, houve vamos dizer assim, um mandado, uma ordenança de Deus, uma profecia de Deus, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas a partir de Abraão.
E isso se cumpre em Jesus Cristo, o descendente de Abraão, a descendência de Abraão. Em todas as famílias que estão em Cristo, todas as famílias cristãs, elas são benditas. Por quê? Porque se encontrou a Jesus Cristo e os familiares são verdadeiros discípulos de Cristo, nós temos o melhor de tudo que nós poderíamos ter. E como foi importante Abraão formar Isaque na presença de Deus, Isaque formar a Jacó, mas não só formar Jacó, como foi importante Jacó se converter, e aí ter seu nome transformado, mudado para Israel, e a partir dali, de geração em geração, os ensinamentos de Deus fossem transferidos de geração em geração, de geração em geração, até Maria e José, para que se cumprisse em Jesus Cristo. Só que nós vimos que esse amor em família, ele é expresso em atitudes. E com base no texto de 1 Timóteo, no capítulo 5, onde ali o apóstolo ele institui o INSS das viúvas, né, a Seguridade Social das viúvas, ele aborda o relacionamento de marido e mulher, de pais e filhos, o relacionamento com o idoso. Ele aponta ali vários relacionamentos. E aquele que não cuida da sua família é pior do que o incrédulo e tem negado a fé. E nós vimos que, se nós precisamos cuidar da nossa família, estar ao redor da mesa é algo maravilhoso. Em vários textos bíblicos nós vemos que famílias ao redor da mesa geraram para nós histórias maravilhosas na palavra de Deus. E que ao redor da mesa é um momento de cura, um momento de conversa, um momento da gente abrir o coração, da gente se entrosar, abrir mão do orgulho, do ego, de planejar, de sonhar, de se edificar mutuamente. Tudo isso ao redor da família. Só que isso passa também pelo cuidado do marido com a esposa. Eu até brinquei com os irmãos do amor sacrificial do marido, de sacrificar o seu bife, a sua carne, pela esposa. A esposa cuida do marido, os pais cuidam dos filhos, os filhos cuidam dos pais e todos cuidam dos idosos. E aí eu pesquisei algo interessante de que as mulheres dos últimos anos, nas últimas décadas, elas têm abandonado o cuidado da família. As mulheres têm abandonado, por conta de buscar um emprego, de uma posição social e etc., o cuidado da família tem sido negligenciado. E por mais que talvez você pense assim, puxa, mas que machista, não é. Eu te mostrei com dados estatísticos que isso tem acontecido, que inclusive, seja no extrato social mais baixo, dos mais pobres, ao extrato social dos mais ricos, dos mais abastados, todas as mulheres, ou a grande maioria das mulheres, estava buscando trabalhar. As mulheres não vão ao trabalho porque precisam sustentar a família. Tem as exceções. A mulher que ela é pai e mãe, ela cuida, ela tem que bancar a casa, é diferente. Mas muitas vezes o que acontece é que para manter um status, para manter um estilo de vida, as mulheres trabalham para bancar o extra, né? Para bancar talvez o colégio particular do filho, para bancar aquela saída de vez em quando aos fins de semana, para bancar aquela viagem nas férias e por aí vai. Só que muitas vezes não precisaria. E não é o fato de trabalhar que é o erro. O erro é quando o trabalhar faz com que a mulher deixe de cuidar da família. E isso, estatisticamente, está comprovado no nosso país. Nós vimos na lição 13 que o amor ele se desdobra na amizade e na comunhão. Por quê? Porque Jesus ele falou, olha, eu quero que vocês amem uns aos outros. E ninguém tem um maior amor do que este, de que dar a sua vida pelos seus amigos. Ele se colocando como exemplo. E no mesmo texto, Jesus continua dizendo o seguinte, olha, vocês são tão meus amigos que aquilo que o Pai me revela, eu revelo para vocês. Ou seja, a minha intimidade de família, sabe aquilo que você tem? Você e o marido, você e a esposa, você e os filhos, aquela coisa, eu fico brincando com a minha filha, isso aqui
Você está achando engraçado, mas é coisa de família. Não fala isso não, porque papai vai passar vergonha. É bobagem em casa, né? Algumas atitudes assim, de brincadeira, descontração da família. É coisa da família, coisa da intimidade do lar. Então, Jesus ele demonstrou que nós éramos tão amigos dele, que as intimidades que ele recebia do Pai, ele compartilhava conosco. E essa amizade ficou mais comprovada ainda quando Jesus, no momento da última ceia, ele declarou: olha, como eu desejei estar com vocês nessa última ceia, e vocês têm permanecido comigo nas minhas tentações ou provações. Ou seja, os discípulos ali eram tão amigos de Jesus, tinham tanta intimidade com ele, que nos piores momentos da vida terrena de Cristo, eles estavam juntos. E que a partir daí a Bíblia traz vários ensinamentos sobre a amizade, comunhão, que nós não devemos ser ostras fechadas, mas nós devemos abrir mão, muitas vezes, da nossa personalidade, do nosso temperamento, para que nós possamos desenvolver relacionamentos de amizade. Mas ao mesmo tempo você não pode ser aquela pessoa que abre tudo da sua vida para todo mundo. A sua intimidade você revela para quem é íntimo, não para todos. E nós vimos como isso é importante. E na última aula, aula 14, nós vimos que é importante não amar o mundo. Isso é prioridade para nós. Que João, quando ele fala isso, ele fala com a propriedade de alguém que não só era um discípulo de Cristo, um apóstolo, mas também alguém que tinha uma certa intimidade maior, uma proximidade maior com o Senhor. Ele era um discípulo que, ao mesmo tempo que vou contextualizar aqui, ele batia no púlpito para nos exortar na palavra, ao mesmo tempo ele era amoroso e sabia receber. Eu até dei o exemplo da história da tradição, que a tradição conta de que ele foi atrás, ele voltando da ilha de Patmos, ele revelou ali o caráter dele amoroso, quando ele foi atrás daquele jovem que ele tinha ajudado a formar, e o jovem tinha se desviado, se tornado o líder do bando criminoso. E ele retoma aquela vida para Cristo, e com base nisso ele escreve: filhinhos, jovens, vocês já venceram o mundo pela palavra. E com base nisso ele declara: não ameis o mundo nem o que nele há. E nós vimos como a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida são o tripé maligno que nos levam à perdição. Porém, Eva foi tentada nesses 3 quesitos e caiu. Jesus Cristo também foi tentado nestes mesmos 3 quesitos, mas venceu pelo poder da palavra de Deus. E quando nós temos a palavra enraizada em nós, nós conseguimos ter a força suficiente necessária para dizer não ao mundo. Então, dentro desse contexto todo, é que você precisa entender a proposta dessa nossa última aula. A proposta dessa nossa última aula é nós vermos que tudo isso está interligado e evidenciado que crescer em amor, na verdade, é você ser cheio do Espírito Santo. Crescer em amor é você ser cheio do Espírito Santo. E o meu desafio é procurar mostrar isso aqui para você na palavra de Deus, que o Espírito Santo nos ensine nessa manhã. E o texto que nós começamos lendo a partir do versículo 13. De 1 João 4. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Nós estamos nele quem? Nós estamos em Deus. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Então, quando nós estamos em Deus porque Ele nos deu o seu Espírito. A Bíblia nos mostra isso aqui.
E nós vemos no versículo 16 que e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus, ele é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Só que você precisa entender o contexto desses versículos que nós lemos, e aí nós precisamos voltar um pouquinho. Lendo a partir do versículo 7 de 1 João 4, a Bíblia nos mostra o seguinte: a Bíblia diz que, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, a palavra está dizendo o que para nós? Que o amor, ele vem de Deus. O amor tem a sua origem em Deus. E se nós amamos porque nascemos de Deus. Quem nasceu de novo, ama. Porque quem nasce de novo se torna filho de Deus. Aquele que se torna filho recebe as características do seu pai. E o nosso pai, ele é amor. Se Deus é amor, nós recebemos essa característica, a capacidade de amar, porque a nós foi entregue o seu amor. Nós vamos estudar isso aqui. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Então presta atenção, a capacidade que você e eu temos de amar, ela não vem de nós, porque o amor é de Deus, versículo 7. E de que maneira nós recebemos essa capacidade de amar? Porque nós nascemos de Deus, nós nascemos de novo, e esse amor que nós recebemos de Deus, ele foi expresso de que maneira? Através do grande amor de Deus, que enviou o seu Filho unigênito para que nós fôssemos salvos. Enviou o seu Filho unigênito, versículo 9, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então, nós precisamos, se recebemos o amor de Deus, nós precisamos viver por ele. Só que 1 João, no capítulo 3, a Bíblia nos mostra um pouquinho sobre aquele que é nascido de Deus. Nós recebemos a capacidade de amar porque nós nascemos de Deus. 1 João 3:1 diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, o grande amor de Deus nos proporcionou algo maravilhoso que João até que se espanta. João fala assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. É um amor tão grande que nós recebemos a honra, a alegria, o privilégio de sermos chamados filhos dele. Foi algo tão grandioso, algo tão espantoso. Pessoas tão perdidas quanto nós éramos, pessoas que eram praticantes do pecado e, portanto, pecadoras, da forma como nós éramos, nós recebemos esse amor de forma tão especial, que esse amor nos possibilitou sermos chamados de filhos de Deus. E isso é maravilhoso, irmãos, nós sermos chamados de filhos de Deus. Então, aquele que é nascido de Deus, ele é nascido de Deus e só pode ser nascido de Deus porque recebeu esse grande amor de Deus. E nos versículos que nós lemos do capítulo 4, versículos 9 e 10, nós vemos que ele enviou Jesus para remover a nossa culpa pelos nossos pecados. Então, esse amor se manifestou dessa maneira maravilhosa. Só que, como é que nós recebemos esse amor? Entendemos que nós amamos porque nascemos de Deus. Quem nasce de Deus só pode nascer de Deus porque primeiro recebeu o amor de Deus. E de que forma nós recebemos esse amor?
Nós recebemos esse amor pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, a palavra de Deus nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse amor que nos possibilita nascer de novo, e o nascer de novo nos possibilita amar, nós recebemos esse amor provado a partir do sacrifício de Jesus naquela cruz. Romanos 5, no versículo 5, na parte B, a palavra nos diz que porquanto o amor de Deus está, ou dependendo da sua versão, é derramado em nossos corações. Por quem? Por quem que é derramado esse amor? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu só consigo amar porque eu tenho o Espírito Santo. Você só consegue amar porque você tem o Espírito Santo. Quem está amor está em Deus porque recebeu o Espírito de Deus. E você vai entender que crescer em amor é você ser cheio do Espírito Santo. João, Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos 11 a 13, nós vemos que há aqueles que não receberam este amor revelado na pessoa de Cristo. E quem o recebe é feito filho de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que creem são feitos filhos de Deus. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo, a partir do versículo 8, esse eu quero abrir com você. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 8. Irmãos, isso aqui é muito sério. E tem tudo a ver com o tempo que se aproxima. Porque, lembra que eu falei, Mateus 24, 11, 12, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? Em amor. E Jesus estava no sermão profético, o tempo do fim, falando do tempo do fim. Segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo ele começa a falar, revelar a operação, o agir do anticristo e do espírito do anticristo. E a partir do versículo 8, um versículo polêmico, que eu não vou explicá-lo para você, porque não tem dentro da minha interpretação, porque não tem muito sentido com a aula aqui, mas vou ler a partir dele para ter uma sequência e você entender. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Quem é esse? É o homem da iniquidade, o iníquo, o filho da perdição, o homem da perdição, o anticristo, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o quê? O amor da verdade para se salvarem, ou para a salvação. Então o que Paulo está falando? Olha, vai chegar um momento, vai chegar um tempo em que o anticristo, que é a expressão que você e eu estamos mais acostumados a ouvir, ele vai se revelar. Quando ele se revelar, para aqueles que perecem, ele vai se revelar com sinais e prodígios vindos de Satanás. Então ele vai vir com operações, com coisas assim, que parecem que vêm de Deus, mas não vêm, elas vêm de Satanás. E Deus permite que esse engano aconteça para aqueles que rejeitaram o amor da verdade para a salvação. Que amor da verdade para a salvação é esse? João, capítulo 1.
Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, aquele que não recebe a Jesus Cristo, ele não é feito filho de Deus. Não é feito filho de Deus, o que vai acontecer quando o tempo terreno passar? Ele vai perecer. Lembra? João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que crê, não pereça. Então, quem crê não perece, não morre, mas quem não crê, esse é aquele que perece. E Paulo ele aponta aqui para a gente exatamente isso. Ele fala no versículo 10: e com todo engano dá injustiça para os que perecem. Quem perece? É quem não crê em Jesus Cristo. Quem não é um discípulo de Cristo vai perecer, se não se tornar um discípulo de Cristo. Então, para aquele que não é um discípulo de Cristo e, portanto, ele perece, é que virá esse engano do filho da perdição, do anticristo. Por quê? Porque eles não receberam o amor da verdade, eles não receberam Jesus Cristo. Lembra que nós amamos porque nascemos de Deus, e nós nascemos de Deus porque recebemos o amor de Deus, e o amor de Deus ele é expresso e é provado através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, quem rejeita Jesus, rejeitou o amor de Deus, rejeitou esse amor da verdade para a salvação. Então, isso é muito sério. 1 João, voltando a 1 João, capítulo 3, nós falamos sobre aquele que é nascido de Deus se torna filho de Deus. E na continuação do texto, a palavra diz o seguinte, 1 João 3:2: amados, agora somos filhos de Deus, recebemos o amor de Deus, somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Isso fala do nosso corpo glorificado. Então, a semelhança do corpo glorificado de Cristo, o nosso corpo também será transformado, e como Ele é, nós o veremos. E no versículo 3: e qualquer que nele tem esta esperança, que esperança? A esperança da vida eterna, a esperança de ver o Senhor como Ele é, a esperança de ter o seu corpo glorificado, a esperança da vida eterna, a bendita esperança. Quem tem a bendita esperança, o que ele faz? Purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, vamos costurar de novo. Eu amo porque eu nasci de Deus. Eu nasci de Deus porque eu recebi o amor. Se eu recebi esse amor de Deus, então significa que eu compreendi, eu criei e me rendi a Jesus Cristo, aceitei, recebi esse amor da verdade para a salvação, recebi esse amor. Se eu tenho essa esperança por ter recebido esse amor e ter sido tornado filho de Deus, eu tenho a esperança de ter o meu corpo glorificado, eu tenho a esperança de ver Cristo como Ele é, isso significa que eu preciso me purificar. É o que o texto está falando aqui para a gente. E é aí, irmãos, que você vai começar a compreender melhor isso. Por quê? Porque 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 22b, a instrução de Paulo para Timóteo é: conserva-te a ti mesmo puro. Salmo 119, 9: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. E na continuação, depois no versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, o Filho de Deus, aquele que nasceu de Deus, porque recebeu o amor de Deus e por isso tem a capacidade de amar, ele só recebeu esse amor porque ele recebeu o Espírito Santo. E por ele ter recebido o Espírito Santo o conduz, o motiva, o guia, o conduz a ele se purificar,
a ele desejar não pecar, a ele guardar a palavra de Deus, a ele se santificar. Você está entendendo isso? É por isso que nós podemos amar. E aí, irmãos, dentro desse entendimento, no versículo 9 ainda de 1 João 3, a palavra diz o seguinte: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque sua mente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Então, se nós nascemos de Deus, nós não permanecemos no pecado. Por quê? Porque aquele que é nascido de Deus e tem a bendita esperança, ele é conduzido, movido pelo Espírito de Deus a se purificar. É por isso que ele deseja não pecar. Compreende, irmãos? 1 João 5, aproveita que você está em 1 João 5, versículo 1, do 1 ao 3. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Eu amo porque eu nasci de Deus. Eu nasci de Deus porque eu criei que Jesus é o Cristo. Eu recebi o amor para a salvação. Eu me rendi a Ele. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, eu nasci de Deus porque eu criei em Jesus Cristo. Eu amo quem me gerou. Quem me gerou? O Pai. O Pai nos gerou. E eu também amo aquele que é nascido de Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, quando eu recebo o amor de Deus, e esse amor de Deus é para a salvação, personificado na pessoa de Jesus Cristo, isso significa, amados irmãos, que implica que quando eu amo a Deus, eu guardo os seus mandamentos. Por quê? Porque o amor de Deus é isso, que guardemos os seus mandamentos. A vida cristã, ela passa por isso, guardar os mandamentos de Deus. A vida cristã passa por isso. E aí, amados, olha que interessante. 1 João, no capítulo 13, versículo 23, a Bíblia diz o seguinte: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, por quê? Pelo Espírito que nos tem dado. Crescer em amor é ser cheio do Espírito Santo. Nós vamos chegar lá. Vá, por favor, para Atos, no capítulo 5. Eu vou ler aqui para você, só para a gente ganhar tempo. Abre em João, no capítulo 14, mas Atos, capítulo 5, versículo 32. A palavra diz o seguinte: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Abra na tua Bíblia, melhor você ler com seus próprios olhos, além de eu apenas ler para você. Atos capítulo 5, versículo 32. A quem é dado o Espírito Santo? E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo é para quem guarda os mandamentos de Deus. E o amor de Deus é isso. Nós lemos em 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E o Espírito Santo é dado àquele que obedece. Quem obedece é porque guarda os mandamentos. O Espírito Santo só é dado àquele que guarda a palavra de Deus. Não tem como, irmãos. Não adianta nós clamarmos por um avivamento.
Não adianta nós clamarmos pela distribuição dos dons, não adianta nós clamarmos pelo mover de Deus, não adianta nós fazermos nada. Nós podemos passar 24 horas em oração contínua, mas nós não teremos o Espírito Santo de Deus se nós não obedecermos à palavra. O Espírito de Deus é para quem é santo, para quem se santifica. Lembra, o Espírito Santo é a qualidade desse Espírito. E se o Espírito é santo, ele vai ser dado a quem se santifica, quem guarda os mandamentos, quem obedece à palavra. Você entende? Não tem como ser diferente. E João 14, Jesus já dava essa dica para a gente. Abra, por favor, Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 14, a partir do versículo 15. E aí, amados, você vai começar a entender melhor que amar passa por guardar os mandamentos, porque eu demonstro que eu amo quando eu guardo a palavra, e se eu guardo a palavra, eu serei amado pelo Pai, e o Pai, e Cristo, e o Espírito, é uma viagem isso, mas é maravilhoso, eles habitam em nós. A palavra diz assim, João 14, 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Então, o Espírito Santo é dado quem obedece os mandamentos, quem guarda os mandamentos. Se eu guardo os mandamentos, é sinal de que eu demonstro que eu amo o Senhor. Se eu demonstro que amo o Senhor, aí sim Ele me dá do seu Espírito. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, outro da mesma natureza divina que a minha, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Jesus está falando o seguinte, olha, quando vocês guardarem a minha palavra, quando vocês praticarem, não forem apenas ouvintes esquecidos, mas quando vocês se tornarem praticantes operosos, como nos diz Tiago, quando vocês edificarem a casa, fundamentarem a casa sobre a rocha e não sobre a areia, e para achar a rocha tem que cavar no profundo, quando vocês fizerem isso, praticarem a minha palavra, eu vou pedir ao Pai que mande sobre vocês o Espírito Santo. Porém é o seguinte, esse Espírito, o Espírito de verdade, que é o outro Consolador, o mundo não o vê nem o conhece. E aí ele continua na parte B do versículo 17. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Dá uma pausa aqui, irmãos. Jesus está falando o seguinte, quando vocês obedecerem a minha palavra, eu vou pedir ao Pai que mande o Espírito Santo. O mundo não conhece, o mundo não sabe quem Ele é, mas vocês conhecem. E Ele habita entre vocês. Mas como assim? Jesus não acabou de falar que Ele vai pedir que o Pai envie o Espírito Santo quando eles guardarem os mandamentos? Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. O Espírito Santo ainda não tinha vindo. Como é que Jesus fala? Olha o tempo verbal no versículo 17, na parte B. Vós conheceis, ou seja, vocês conhecem, vocês sabem quem Ele é. Mas Jesus, como é que eu sei quem é o Espírito Santo se Ele ainda não veio? E como é que esse Espírito Santo habita com a gente se Ele ainda não veio? Porque Jesus Cristo é a imagem do Espírito de Deus, irmãos. Jesus encarnado era a imagem do Espírito de Deus. É por isso que Ele fala, vocês conhecem, porque vocês me conhecem. Ele habita com vocês, porque eu habito com vocês. Eu sou a imagem desse Espírito. É por isso que eu vou rogar ao Pai que mande outro Consolador, outro de mim, porque eu sou a imagem desse Espírito. É isso que Jesus está falando aqui para eles. E aí o texto continua,
não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus está falando que ele não só rogaria para que o Espírito Santo viesse fazer morada naqueles que guardam a palavra de Deus, e lembra Atos 5,32, que o Espírito é dado àquele que obedece ao Senhor, mas Jesus está falando que ele próprio e o Pai vão fazer morada naquele que guarda a palavra de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam no interior de todo aquele que pratica a palavra de Deus. Quando eu amo a Deus, eu demonstro meu amor porque eu guardo a palavra. E por eu guardar a palavra, o Espírito de Deus habita em mim. E o Pai e o Filho, mediante o Espírito Santo, passam a habitar dentro de nós, irmãos. Então o amor está intimamente ligado a você ser cheio do Espírito Santo. Nós vamos estudar melhor isso. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o próprio Senhor Jesus falou que aquele que ama, e ama, demonstra isso guardando a palavra, vai receber o Espírito Santo, porque guarda a palavra. Então quem guarda a palavra é aquele que tem o Espírito de Deus, irmãos. Só que aí é algo meio louco, porque isso é uma promessa de Deus antiga. Nós vamos ver aqui, guardar os mandamentos de Deus mostram que o nosso amor, ele é um amor autêntico. Quando eu guardo, eu recebo o Espírito Santo. Então, quando eu amo, isso é um indicativo de que eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Então, quem é nascido de Deus, recebeu o amor de Deus. Recebeu o amor de Deus, ele guarda os mandamentos. Ele guardando os mandamentos, ele recebe o Espírito Santo. Só que essa é uma promessa antiga, irmãos. Ezequiel 36, abra por favor. Eu prometi para mim mesmo que eu não iria me alongar. Ezequiel 36. A partir do versículo 25. Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós, a palavra, tipificando a palavra, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós quem? O meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Guardar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus,
nos habilita a receber o Espírito Santo. Isso é promessa de Deus desde lá de trás. Joel, no capítulo 2, versículo 28. Adianta alguns capítulos aí nos profetas. Oséias, Joel. Joel capítulo 2, versículo 28, a palavra diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Dá uma pausa aqui. O Senhor está prometendo que derramaria. Quando você está cozinhando, por exemplo, e você está lá com o pote de sal. Não sei se chama assim pote de sal, mas eu vou chamar, você vai entender. E aí você está cozinhando, ao invés de você colocar uma pitadinha de sal, de repente você está segurando o pote, vou chamar assim, de sal, está pegando lá para colocar pitadinha, ou pegando uma colher para você colocar na panela, onde você está cozinhando o alimento, e de repente a sua mão tremula e sem querer escorrega o pote e derrama aquele sal para dentro da comida. A comida fica intragável, não dá para você comer, você derrama. Quando você vai beber um pouco de água, e você pega a tua jarra de água, a tua garrafa de água em casa, você pega o copo, né, aqui, e você pega a jarra. O que você faz? Você derrama a água, né? Eu estou usando o exemplo da jarra, né, mas do sal, é um pouco simplório demais. Derramar não é simplesmente dar uma porção. Derramar é despejar, irmãos. É derramar. Deus prometeu, não dá uma porçãozinha do Espírito de Deus, do Espírito dele para nós. Ele está falando que ele vai derramar. Você leu comigo? E há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Ele não vai dar o Espírito dele a conta gotas. Ele vai derramar do Espírito dele. E no versículo 29, também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu Espírito. E aí continua falando do tempo final, do tempo do fim. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Deus prometeu que vai derramar do Espírito dele. Só que Atos, no capítulo 1, vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Jesus ele fala um pouco sobre isso. Jesus fala um pouco dessa promessa do Pai. Diz assim a palavra de Deus, Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Pastor Alan, até na pregação do domingo passado, ele comentou que no entendimento dele, esses ensinamentos de Jesus foram a interpretação daquilo que Jesus já havia ensinado, mas sobre a ótica da graça, não é isso, pastor? Seu entendimento, e depois da pregação eu também estou inclinado a compreender exatamente assim. E aí continua o texto. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai,
que disse ele, de mim ouvistes. Que promessa é essa? É a promessa do derramar do Espírito Santo. Continua o texto: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, instaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus, ele referendou a promessa do Pai. Não só os profetas disseram, Jesus referendou isso. Olha, eu vou enviar o Espírito Santo, a promessa do Pai vai se cumprir. Avançando um pouquinho, no capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então, o Espírito foi prometido pelo Pai, através dos profetas. Jesus, ele referendou isso, e houve o cumprimento. Ainda em Atos 2, a partir do versículo 12. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que queres tu dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, nós acabamos de ler. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Pedro, ele reconhece que aquilo era a promessa do Pai se cumprindo, que Jesus Cristo referendou. Só que aí, irmãos, quem recebe o Espírito Santo? Essa é que é a questão. Nós já vimos que o Espírito é dado àquele que obedece, tá? No versículo 33, ainda de Atos 2, continuando a falar, Pedro, a respeito do acontecimento em Pentecostes, ele fala, de sorte que, ele está falando que, no versículo 32, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Não foi a conta-gotas, ele derramou, lembra? Derramou, não foi conta-gotas. Mas aí, essa é a questão. Porque a Bíblia nos mostra, em Tito,
Tito, Filemon, Hebreus, Tiago. Se você achar Tiago e Hebreus, volta um pouquinho. Tito, Filemon, Hebreus, Tiago. Tito, no capítulo 3, versículo 3, a palavra diz o seguinte: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Ao invés de amar uns aos outros, estavam se odiando. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, lembra do amor de Deus que nós recebemos porque nascemos de novo? Nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça. Se você ainda não entendeu, amado, o amor de Deus é Jesus Cristo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou abundantemente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Para quê? Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. O Espírito Santo é dado por Deus a quem entrega a Cristo, a quem se rende a Cristo, a quem que em outro tempo era pecador, mas a partir do momento que recebeu a Jesus Cristo, foi regenerado, foi salvo pela lavagem da regeneração, gerado novamente, e da renovação do Espírito Santo. E de que maneira que esse Espírito é derramado, que o Espírito Santo é derramado sobre nós? Abundantemente. Ou seja, é para sermos cheios do Espírito de Deus. Deus não derramou uma porçãozinha do Espírito Santo. Deus não derramou uma pílula, uma partícula do Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado em nossos corações abundantemente. É para nós sermos cheios desse Espírito, irmãos. Você entende isso? Só que aí, irmãos, existe uma interpretação um pouco equivocada. Efésios, no capítulo 1, no versículos 13 e 14, nós vemos que somos selados com o Espírito Santo para a redenção, para a volta de Cristo. Só será levado com Cristo, para Cristo, pelos anjos, todo aquele que tiver o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo vai perecer. É simples. Então, Efésios 1, 13 e 14 diz isso, que nós fomos selados com o Espírito Santo. Só que tem um equívoco, porque às vezes, lembra que nós acabamos de ler aqui em Tito, que o Espírito Santo foi derramado abundantemente? Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, se eu não me engano, eu já falei isso aqui em alguma pregação, não lembro quando, aqui. Ser cheio do Espírito Santo, não é que hoje eu tenho um pouco do Espírito Santo, e porque eu participei da escola bíblica, eu tenho um pouco mais. Eu voltei para casa, eu passei a tarde em oração e meditação na palavra. Eu nem almocei, fiquei em jejum, fiquei no propósito. Então eu tenho um pouco mais do Espírito Santo. Voltei para o culto à noite, entreguei meu louvor e minha adoração, recebi a palavra, tenho um pouco mais do Espírito Santo. Olha, virei à noite, passei a noite em vigília, tenho um pouco mais do Espírito Santo. Passei a semana meditando na palavra, praticando, meditando na palavra, vida de oração, praticando meu devocional. Então agora eu tenho um pouco mais do Espírito Santo. Fui para o encontro no lar, em algum dia da semana, tenho um pouco mais do Espírito Santo. Eu voltei no culto da quarta, tenho um pouco mais do Espírito Santo. Participei de outro encontro no lar depois da quarta, um pouco mais do Espírito Santo. Vim para a reunião de oração sábado pela manhã, tenho um pouco mais do Espírito Santo. Vim para a escola bíblica no domingo. Não é assim, irmãos, porque o Espírito foi derramado
abundantemente. Deus não deu uma parte do Espírito e agora eu tenho um pouco mais do Espírito, então o Espírito está me enchendo porque eu tenho um pouco mais dele. Não. O Espírito Santo já habita em todo aquele que se rendeu a Cristo. Você já tem o Espírito Santo se você se rendeu a Cristo. Eu tenho o Espírito Santo se eu já me rendi a Cristo. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é você negar a si mesmo e entregar o controle da sua vida por Ele. Ser cheio do Espírito Santo é você ser guiado pelo Espírito de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é no seu dia a dia você viver ao lado dele. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Não é um pouco mais de oração, não é um pouco mais de palavra, não é um pouco mais de culto. Isso você faz porque você já tem o Espírito de Deus. Mas você ser cheio do Espírito Santo é você dizer não para o mundo, é você não amar o mundo, é você se render a Cristo e desenvolver um relacionamento com o Espírito que foi derramado abundantemente no seu coração. É isso que a gente precisa entender. E Efésios, no capítulo 5, ele mostra isso para a gente, irmãos. Porque Paulo, ele está falando, olha, vocês estão no pecado, vocês estão enfornados no pecado, mas olha, sai disso, não sejam insensatos, entendam como a vontade de Deus. E aí ele fala, olha, para de encher a cara, para de se embriagar, para de praticar o pecado, se afasta do pecado. Versículo 18, e não vos embriagueis com o vinho. Vinho é aquilo que entorpece, que ilude. E quantas vezes, amados, nós estamos entorpecidos com a contaminação do mundo? Quantas vezes nós estamos entorpecidos com o lazer, com a diversão, com aquilo que o mundo apresenta? Quantas vezes nós estamos distraídos com aquilo que o mundo tem apresentado? E isso está nos deixando atordoados. Isso nos deixa, atordoados. Só que Paulo, ele orienta o seguinte, igreja em Éfeso, entenda o seguinte, encham-se do Espírito Santo. Ele fala aqui, e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aqui o texto revela para nós, irmãos, que não é um pouquinho de cada coisa que eu vou fazendo que eu me encho do Espírito Santo, mas é o viver para a glória de Deus que demonstra que eu sou cheio do Espírito Santo. Versículo 19, falando entre vós em salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção no versículo 21, irmãos. Pelo amor de Deus que você recebeu no teu coração, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Preste atenção, sujeitando-vos uns aos outros significa que eu amo o outro, eu amo o próximo, independente daquilo que ele me faça, e eu me sujeito a ele, porque Deus mandou eu me sujeitar ao outro, a não me considerar superior a ninguém, pelo contrário, considerar o outro superior a mim, independente de onde eu esteja, mas eu me sujeito ao próximo. Quando eu me sujeito ao próximo, seja a minha esposa, a minha filha, aos meus irmãos em Cristo, aos meus vizinhos, a pessoa que for, meus pastores, independente da pessoa que for, isso está demonstrando que eu amo o próximo, por isso eu me sujeito a ele, é mandamento. Nós já vimos isso em lições passadas, dessa sujeição. Só que o versículo continua, eu me sujeito ao outro de que forma? No temor de Deus. O temor de Deus significa que eu guardo. Quem teme a Deus, guarda a sua palavra. Quem guarda a sua palavra é porque ama a Deus. Então, irmãos, em se encher do Espírito Santo é você amar ao próximo e você amar a Deus. Se crescer o amor a Deus e crescer o amor ao próximo é você ser cheio do Espírito Santo. É isso que nós precisamos entender, está aqui na palavra. Só que Paulo, ele especifica o que é se sujeitar uns aos outros. Eu não vou ler aqui, mas ele fala,
vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Depois ele fala dos maridos que devem amar as esposas de maneira sacrificial. No capítulo 6 ele fala dos filhos em sujeição aos pais. Eles falam dos pais que também devem se sujeitar aos filhos, no versículo 4 do capítulo 6. Isso aqui é uma maneira de sujeição. E ele fala também da relação profissional no dos versículos 5 a 9. Então ele está mostrando que o amor ao próximo, seja na minha família, seja naquele com quem eu tenho uma relação profissional, isso demonstra que eu me sujeito a ele. E ser cheio do Espírito Santo é quando eu amo o próximo e me sujeito a ele. É na prática do cotidiano. Esse correlato, irmão, nós vemos também em Colossenses. Você está em Efésios? Estamos. Avança 2 livros, por favor. Filipenses, Colossenses, 2 epístolas. Capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Espera aí, lembra um pouco Efésios 5, do 18 ao 21, que nós acabamos de ler. Só que ao invés dele dizer encha-se do Espírito Santo, ele fala, habite em vós ricamente a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é praticar a palavra de Deus, irmãos. E as mesmas relações ele coloca aqui, a partir do versículo 18 de Efésios 3. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos. Vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. São os mesmos relacionamentos. Em ser cheio do Espírito Santo é crescer em amor, irmãos. Você entendeu? Ser cheio do Espírito Santo é permitir que o Espírito Santo tome controle da minha vida por meio da palavra a qual vou me submetendo, pregação, estudo bíblico, meditação. Eu vou me submetendo à palavra, eu passo a praticar a palavra, e praticando a palavra, o Espírito Santo toma conta de mim. Se a minha mão fazia o que não devia, e eu pratiquei a palavra, e passei a fazer com a minha mão aquilo que a palavra de Deus diz, o Espírito Santo tomou conta da minha mão. Se com os meus olhos eu vi aquilo que eu não deveria, e passei agora, para viver na palavra, ter cuidado naquilo que eu coloco os meus olhos, o Espírito Santo toma conta dos meus olhos. Se os meus lábios falavam aquilo que não deveria, e eu aprendo na palavra que eu não devo fofocar, murmurar, falar palavra torpe, etc, 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 o Espírito Santo toma conta dos meus lábios, e assim vai. Ser cheio do Espírito Santo é entregar cada partezinha do nosso viver ao Espírito Santo, é ser guiado por Ele, compreendeu? E aí, irmãos, só que essa é que é a questão. Talvez se eu falar para você, irmãos, então ser cheio do Espírito Santo é você amar. Eu amo a Deus e amo o próximo, e eu vou ser cheio do Espírito Santo. Não. Por quê? Atos no capítulo 10, nós estamos encerrando. Atos no capítulo 10, nós vemos a história de um personagem, uma história muito peculiar, cheia de visões e revelações e sonhos proféticos, em que Pedro tem uma revelação, Cornélio tem outra revelação, e as revelações se encontram, e Cornélio recebe a pregação da palavra de Deus. Mas olha o que a Bíblia fala no versículo 1
de Atos 10, sobre Cornélio, como ele era. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Preste atenção, ele era piedoso e temente a Deus, amor vertical, ok? Ele era piedoso. O que é ser piedoso? É você ter uma vida dedicada a alguém. Ele tinha uma vida dedicada a Deus e temia a Deus, guardava a palavra de Deus com toda a sua casa, ou seja, era ele e a família, não era ele sozinho, era ele e a família, o qual fazia muitas esmolas ao povo. Ou seja, ele praticava o amor ao próximo, ele praticava o amor vertical, o amor a Deus, e praticava o amor horizontal ao próximo. Só que ele não era cheio do Espírito Santo, irmãos. Ele não tinha o Espírito Santo. E a Bíblia continua. Versículo 3, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ele não era cheio do Espírito Santo, porém Deus enxergava tudo aquilo que ele fazia. Versículo 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E aí tem o desenrolar da história. Pedro tem a visão dos animais descendo no lençol, animais impuros, por algumas vezes, e Deus fala para ele: pega, mata e come. É até que ele entende que Deus estava falando para ele que era para ele ir aos gentios. E aí, irmãos, lá no versículo 44, Pedro começou a pregar. Versículo 34, a Bíblia diz que Pedro começa a pregar, e no versículo 44, a Bíblia diz o seguinte, de Atos 10, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então não se engane de achar que o relacionamento vertical e o relacionamento horizontal nos habilitam diretamente a sermos cheios do Espírito Santo, a sermos batizados no Espírito Santo. Não. Você precisa se render ao Evangelho de Cristo. Eu preciso me render a Cristo Jesus. Nós precisamos compreender o Evangelho, crer nesse Evangelho, reconhecer os nossos pecados, confessar os nossos pecados diante de Deus, clamar pelo perdão de Deus, receber o perdão de Deus, a purificação pelo sangue de Cristo. Aí sim nós passamos a amar a Deus e a amar ao próximo. Compreendeu isso? Só que ser cheio do Espírito Santo, irmãos, Gálatas 3, vou só citar para você, Gálatas 3, do 13 a 14, nós vemos que Jesus foi feito maldição por nós para herdarmos a bênção de Abraão e recebermos o Espírito Santo. Vamos ler, irmãos, Gálatas. Eu não quero ler para a gente ganhar tempo, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo para a gente. Capítulo 3, versículo 13 de Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito:
maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você está entendendo que foi uma substituição? Ele foi feito maldito, aquele que nunca pecou, foi feito maldito em nosso lugar, a nossa maldição foi sobre ele. E aí continua a palavra, para que a bênção de Abraão, versículo 14, chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Nós precisamos entender que houve uma troca naquela cruz, irmãos. Nós precisamos entender que Jesus morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, nos reconciliar com Deus e nos dar vida eterna. Quando nós entendemos isso, que Ele ressuscitou, subiu aos céus e a partir daí é que Ele enviou o Espírito Santo, aí sim, irmãos, guardando a palavra de Deus, nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Que nós possamos crescer em amor, amados. Que nós possamos crescer em amar a Deus. Que nós possamos crescer no relacionamento ao próximo, porque isso demonstra que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E quando somos guiados pelo Espírito de Deus, aí sim nós somos cheios do Espírito de Deus. Amém? Vamos orar, amados, em nome de Jesus? Pai, te damos graças pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Te damos graças porque o Senhor tem o governo, o controle de todas as coisas e nós te somos gratos por isso, Paizinho. Senhor, nós somos gratos porque nós nascemos de Ti, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos amou de tal forma que nos fez filhos Teus, Senhor, todos aqueles que creem no nome do Teu Filho unigênito. Nós cremos em Jesus Cristo, nós reconhecemos o sacrifício de Jesus naquela cruz, nós entendemos, ó Pai, que foi uma troca, era para nós termos morrido de forma maldita, Pai, por conta da nossa prática do pecado. Mas Jesus Cristo se entregou por amor a nós e foi até o final, porque Jesus cumpriu a sua missão, Pai, fielmente. Hoje, Senhor, nós podemos tomar posse dessa troca, compreender que houve uma troca, Senhor, e assim compreendendo que Jesus se tornou maldito, recebeu sobre ele a maldição que era nossa, Senhor. Nós então podemos receber a Tua promessa do derramamento do Teu Espírito. A Tua palavra nos afirma, Pai, que o Senhor não nos entregou uma porção, um pedaço do Teu Espírito. Não foi isso que nós lemos, ó Pai. Nós lemos que o Senhor derramou o Seu Espírito sobre nós de forma abundante. E muitas vezes nós, Senhor, não somos cheios do Teu Espírito, porque nós não praticamos a Tua palavra. Nós não ouvimos a Tua palavra, nós apenas escutamos e não colocamos em prática. Nós não praticamos porque muitas vezes, Senhor, de verdade, Senhor, nós não praticamos porque nós não cremos, Pai. Porque se nós crêssemos o Senhor, nós viveríamos a Tua palavra. Nós buscaríamos, Senhor, Te amar de todo o coração, alma, entendimento, força. Nós procuraríamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Procuraríamos crescer nesse amor e não achar que é algo supérfluo na vida cristã, não. Pai, a vida cristã, ela se inicia com a fé, Pai. Mas a fé é só o começo, Pai. A carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, no primeiro capítulo nos diz, Senhor, que o Senhor enviou as Suas preciosas promessas, para que por meio delas, Senhor, nós tenhamos a Sua natureza, porque nós nascemos de Ti, nós temos a Tua natureza, Paizinho, e tendo a Sua natureza, nós recebemos ela, quando nós nos guardamos incontaminados desse mundo, Pai, quando nós procuramos andar em santidade, quando nós procuramos
procuramos obedecer a Tua palavra, quando nós procuramos guardar os Teus mandamentos, quando nós assim fazemos, ó Pai, nós iniciamos a fé e vamos acrescentando virtudes, vamos acrescentando longanimidade, paciência, até nós chegarmos ao amor, Pai. E dessa forma a nossa vida vai ser frutífera, Paizinho. Por isso eu clamo a Ti, Pai, que nós não paralisemos na fé, Pai, porque a fé é só o começo, Pai. Que nós possamos entender, Pai, que precisamos crescer em amor, Pai. Só dessa forma, Pai, nós seremos cheios do Teu Espírito Santo. E cheios do Teu Espírito Santo, Pai, é que nós resistiremos a tudo aquilo que está por vir, Pai. Tem misericórdia de nós, Paizinho. Nos ajuda, Espírito de Deus, a compreender que o seu ensinamento o Senhor já nos deu, que as ferramentas necessárias para uma vida cristã piedosa o Senhor já nos deu. Basta que nós possamos praticar, Pai. E nós não temos praticado, perdoa-nos, Senhor. Mas nos ensina, Pai. Nos ensina, Pai, a valorizar os Teus ensinamentos. Nos ensina, Pai, a compreender que foi uma troca que aconteceu ali naquela cruz. E por conta disso, Senhor, porque Jesus foi feito maldito em nosso lugar, nós recebemos a promessa do Teu Espírito, Pai. E a Tua palavra diz que o Senhor não derrama do Teu Espírito pouquinho não, Pai. O Senhor derrama o Seu Espírito abundantemente, Pai. Por isso eu clamo a Ti nessa manhã, Pai, junto dos meus irmãos, ó Pai. Derrama do Teu Espírito de forma abundante sobre cada um de nós, Pai. Que cada um de nós possa ser cheio do Teu Espírito, Pai. Que cada um de nós entregue o controle, Pai, da nossa vida a Ti, Pai, por inteiro. Para que entregando o controle por inteiro a Ti, Pai, nós sejamos guiados pelo Teu Espírito, Pai. Que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito, Pai, cheios do Teu Espírito, Pai. E cheios do Teu Espírito, Pai, nós possamos fazer a Tua vontade, Pai. Essa é a nossa oração, Pai. É o nosso clamor a Ti e a nossa gratidão a Ti, Pai. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E para a Tua glória, Pai, por Tua misericórdia, nós chegamos até o final dessa série, Pai. Seja engrandecido em todas as coisas, que o Senhor seja glorificado e que a cada dia, Pai, nós andemos cheios da Tua presença, porque aqueles que guardam os Seus mandamentos, o Senhor, com Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo, habita na nossa vida. Nós Te louvamos por isso, Pai, e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus.